Namastê, bem-vindos. Começando mais um encontro, satsang, encontro online, de todas as terças-feiras, quase todas, né? E para quem está participando hoje, pela primeira vez, esse encontro tem propósito bem específico, que é permitir que aqueles que participem dele coloquem suas questões para serem abordadas. Então, a gente prioriza sempre os temas relacionados àquilo que te acontece por conta da sua interação, do seu relacionamento, da sua jornada espiritual, uma vez que já tenha recebido a Diksha. Mas, se você nunca recebeu Diksha, não quer dizer nada, né? Muitas vezes a pessoa não recebeu a Diksha, mas já vem de uma jornada espiritual, uma longa caminhada, muitas vezes, né? E tem vontade de seguir adiante, né? Então, eu entendo que todos aqueles que entram no encontro tem essa busca como algo muito forte, né? Uma busca forte. Então, aqueles que buscam também vai chegar um determinado momento em que vão começar a encontrar, né? Então, muitos buscadores já se tornaram também encontradores. Eu também me considero um deles. Não quer dizer que eu tenha chegado em algum lugar, só quer dizer que eu parei de buscar, porque aquilo que eu já venho encontrando me preenche de uma forma bem satisfatória. Mas a jornada continua, a jornada sempre continua. Essa é uma das belezas da caminhada de expansão de consciência. A gente nunca de fato chega em algum lugar que a gente pode dizer, uau, cheguei, né? Agora eu estou aqui no pico do Everest e vou morar aqui eu vou ficar. Não existe esse lugar que você possa dizer isso. Enquanto você existir, você está caminhando. Pode até ser que se chegue num ponto, num momento, em que este que busca e este que encontra desapareçam. Faz parte de um último acontecimento, o dia que você deixa de existir ou o dia que você se dá conta de que de fato você nem mesmo existe, né? Então, nesse momento, quando isso ocorre, a gente pode dizer que a sua jornada vai assumir ou já assumiu uma outra qualidade, uma outra dimensão de existência. Pode ser que você esteja no corpo, pode ser que não. Mas, para deixar a coisa mais simples, a nossa finalidade aqui é, de fato, explorar aquilo que vai acontecendo com a gente no dia a dia, na medida que a gente caminha, que recebe Diksha, que faz meditação, que participa de satsangs, que faz retiros, ou já vem fazendo, né, inúmeros tipos de atividades com o propósito de se autoconhecer, de saber qual que é, né, quem é você, qual que é o seu propósito de vida, e para onde você está indo, dependente de onde você veio, para onde você está indo, que é o que importa, né? De onde você veio é menos importante. O que importa é para onde você quer ir
e o que você está fazendo para chegar a essa meta, para encontrar esse objetivo. Então, o que a gente faz aqui é por meio de perguntas e respostas. As perguntas são colocadas nessa partezinha bem de cima aqui, tá? Não adianta botar lá embaixo, que eu não vou consultar lá. Onde estão seus nomes aqui, vocês usem essa faixinha branca bem aqui em cima. Para quem está usando um computador ou um tablet, é fácil de identificar. E vocês vão, por favor, colocar as suas questões ali. Tá bom? Eu vou pedir para vocês, por alguns instantes, fecharem os olhos. E nós vamos, coletivamente, em grupo, acessar a presença. Você pode fazer uma pequena prece. Você pode buscar uma conexão com o seu coração. Você pode trazer as suas mãos para a região do centro do peito. Conectar com a sua respiração. Se você sentir que você ainda não está bem aqui, né, prestando atenção ainda em outras coisas também, respira um pouco mais forte, inspira um pouquinho mais de ar e deixa todo o ar sair, ao mesmo tempo que você se conecta com essa região do quarto chakra. Vai deixando que todos os assuntos, todos os eventos, tudo aquilo que aconteceu durante o seu dia ou nos últimos tempos, possa ir e que você possa vir, que os assuntos possam ir e que você possa vir de onde você está. Então, o que a gente está fazendo, estou chamando a presença de cada um e estou chamando também a presença divina, porque esse encontro ele é com a presença. Vou respirar mais uma vez e abrir os olhos. Bem-vindos mais uma vez. Eu vou iniciar respondendo a pergunta de uma pessoa que não está presente, mas que ela vai ouvir a gravação depois. Como vocês sabem, o encontro ele fica gravado aqui, e dentro de uns 2 dias, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, eu também faço uma edição dele e subo o encontro para o YouTube. Todos os últimos, acho que já são quase 10 encontros, desde julho, estão editados e publicados no YouTube. E lá eles vão ficar. Então, a qualquer momento que você sentir vontade de retomar alguma coisa ou de ouvir algo que foi conversado num outro dia que você não estava, é simples de acessar, você ouve muito bem pelo celular, ouve pelo tablet ou qualquer tipo de acesso que você tenha. Eu recomendo que vocês revisitem certas coisas, porque às vezes a gente fala na hora aqui e a gente muitas vezes entende de uma forma, e depois quando vai reescutar, num outro momento a gente tem uma compreensão diferente, porque alguma coisa já fez um clique, alguma coisa já mudou. Tá bom? Então eu vou responder a uma pessoa que se chama Vera, e depois eu vou responder as perguntas que vão sendo postadas aqui. Tá bom? Eu vou dar prioridade a ela. Então a questão da Vera é a seguinte: fico sempre confusa sobre a lei da atração, pois é dito que ela funciona pelo pensar com o coração, gratidão, e não pelo pensamento racional. Mesmo meditando e fazendo alguns processos e práticas da Oneness, a minha mente racional ainda produz tantos julgamentos e medos. Como sentir essa gratidão em meu coração e em todas as situações do dia a dia? Por gentileza, eu gostaria que você comentasse. Tem algumas confusões aqui, tá, Vera? O coração não pensa. Então, o que a gente encontra quando
quando se move com o coração, não são pensamentos. Pensamentos, eles são um produto da mente e eles não vêm do coração. Por mais lindo que seja o seu pensamento, ele vem da mente. Às vezes a mente dá um formato muito espiritual, muito bonito a um pensamento, na suposição de que ele esteja, portanto, vindo do espaço do coração. O coração, ele não faz uso da linguagem. Ou seja, o coração não racionaliza. Ele tem um tipo de inteligência que não faz uso da linguagem, não faz uso da linguagem verbal. A linguagem verbal sempre vai conceitualizar as coisas, sempre vai dar nome às coisas. Não tem como. E o coração não faz isso. O coração não dá nome a coisa alguma. Ele simplesmente contempla aquilo que está diante de si, sem fazer um comentário. Então, essa é uma das qualidades do coração. O coração, ele não te conduz a um processo mental de entendimentos. Logo, ele não gera pensamentos. Todos os tipos de pensamentos, ou, como você colocou, a racionalidade, são aspectos da nossa mente. Não existe uma racionalidade ou um pensamento do coração. Vamos deixar isso entendido, né? Aí você diz, mesmo meditando e fazendo alguns processos e práticas dawanas, minha mente racional ainda produz julgamentos e medos. Pois é, não tem como ser diferente, tá? A mente, ela funciona, ela atua, ela se nutre e se mantém presente e viva pela comparação, pela dualidade, né? O tempo todo comparando uma coisa com outra, portanto também emitindo julgamentos e tendo um sentido crítico a respeito de tudo o que observa. Então, esses processos jamais são do coração, esses processos são da mente. E é assim que ela sobrevive, é desse tipo de atividade que ela adquire energia, é desse tipo de atividade que ela se sustenta e se mantém no controle de todas as situações. Então, ir para o coração não significa que você vai ter um pensamento, vamos dizer assim, mais amoroso, mais doce, menos conflituoso, coisas assim. O coração não pensa. Então, vamos deixar isso bem claro. Quando você está no coração, o que está diante de você não é comentável, não entra no julgamento, não é racionalizável e os julgamentos não acontecem, logo a comparação também não acontece, e vice-versa. Uma vez que a comparação não acontece, o julgamento também não acontece, né? Essas são características da mente que se sustenta através desse tipo de atividade e, portanto, te mantém também num estado de sofrimento. Você quer encontrar a gratidão com a mente? Não, a mente você não vai te dar acesso ao estado de gratidão. O estado de gratidão é uma qualidade, uma característica da mente, do coração, quando o coração se encontra aberto e quando o seu estado de consciência expandiu a tal ponto que o seu coração está florescido. Esse processo não é um processo mental. Ainda que você queira conceitualizar ou tentar encaixar isso que eu estou dizendo dentro de um entendimento racional, não vai ser uma experiência que você vai ter, ou uma realização que você vai ter, porque isso não é uma experiência, né? Quando você sente gratidão, a gratidão é uma natural e espontânea manifestação do seu coração por estar encantada e maravilhada pelo que está sendo visto, pelo que está sendo percebido diante dos seus olhos. E não exige um comentário. Racionalizações jamais vão levar à gratidão. A gratidão ela é um estado de consciência. Você não pode decidir ser grata. Quem decide ser grata é a mente.
o coração ele não decide ser grato, ele expressa gratidão porque não tem outra coisa a fazer quando ele está diante de uma situação, ou de uma presença, ou de um evento qualquer, pode até mesmo ser banal, né? Porque o encantamento vem o dar-se conta de que tem algo grandioso presente, e que esse algo grandioso está presente 24 horas, está presente o tempo todo, nas menores coisas e nas maiores coisas, né? E isso, quando acontece, acontece. Você não decide, ou não se encaminha, ou não faz um programa para chegar lá. Isso acontece. É uma graça, a gente chama de graça. Tá bom, Vera? Então você diz assim: como sentir essa gratidão em meu coração e em todas as situações do dia a dia? Você não tem como decidir fazê-lo. O que vai permitir você sentir esta gratidão é você crescer em consciência, é você despertar. Então, na medida em que você se submete a processos, ou, por exemplo, vai à Índia, ou recebe Diksha, ou faz outras coisas mais, como meditações, pode ser que você venha a encontrar essa abertura que você tanto deseja. Então, é uma contradição que o Osho, meu querido mestre, colocava dessa forma, né? Se você não fizer nada para encontrar isso que você está buscando, nada vai acontecer. Mas também não é porque você está fazendo algo para encontrar o que você está buscando que isso que você está buscando vai acontecer. Então é uma contradição. O que a gente vive é um estado de confiança, né? A gente acessa esta confiança e a gente se move em confiança, não exatamente se direcionando para atingir uma meta ou um objetivo, mas a gente se move sabendo que é tudo que nos resta fazer, né? É a gente se mover, é seguir adiante, é a gente buscar abrir, ou se colocar nas situações em que as aberturas nos podem ser ofertadas e disponibilizadas, é trabalhar na liberação das cargas, é trabalhar no sentido de encontrar os meios de se tornar mais consciente do seu lado sombra, das coisas que fazem com que a sua mente trabalhe tão intensamente 24 horas por dia, e assim por diante, né? Isso tudo é parte do caminho espiritual. E também a manutenção e o desenvolvimento da sua conexão com a presença divina, né? Porque você, quando realiza uma prece e você vai em busca daquele ou disto que pode te proporcionar esse estado, a graça te é dada. Ela não pode ser dada por você mesma. Você tem que buscar com aquele ou com isto que lhe proporciona esse estado. Tá bom, Vera? Oi, Cristina. Se tu fiz um processo de prosperidade e precisei interromper 2 vezes, preciso fazer os 11 dias e ainda não consegui fazer tudo. Tenho vontade de fazer a liberação dos ancestrais no dia 12, mas, bom, você não continuou a sua pergunta, mas para isso preciso atrasar ainda mais o que eu ainda não terminei. Tem problema em postergar isso? Não, não tem, tá bom? Você, se você atrasou um dia, Cris, tá? No seu processo individual, né? No seu ritual pessoal, você pode retomá-lo, não precisa começar do zero. Tá? Se foi uma vez só que hoje não deu, amanhã você continua e repõe um dia a mais, né? Acrescenta um dia a mais no final, tá bom? E como é um processo de 11 dias, de hoje até o dia 12, talvez ainda dê tempo de você terminar esse processo e começar o que for proposto a você fazer depois do processo dos antepassados, sem encavalar as duas coisas, tá bom? E não vejo também nenhum problema em você fazer os dois trabalhos, né? As duas lições de casa, né? Mas às vezes não dá tempo, eu sei, né? Então, não deixe de participar do processo de liberação dos antepassados por conta de não ter terminado o de prosperidade.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, são coisas diferentes e uma não exclui a outra. O que você não deve fazer só é deixar de fazer esse importantíssimo processo do dia 12, porque você ainda não conseguiu fazer a prática dos 11 dias. Tá? Se der para você terminar, ótimo. Se você quiser postergar, posterga, retoma depois novamente, sem nenhum problema. Tá bem? Não cria conflito com coisa que não tem conflito. Tá bom? Maria Eugênia Fedevix. Amado Setu, às vezes sinto uma grande ansiedade, como se tivesse fome de algo e não soubesse o que. São instantes de grande temor e incerteza diante do mundo. Bem-vindo ao clube, Maria Eugênia. Tá? Esses sentimentos que você está descrevendo, eles não pertencem apenas a você, tá bom? Tem algo que é sentido por muita gente já há muito tempo. Então, muitas vezes, vamos colocar dessa forma, isso que você está sentindo é o que vai te botar, vai servir de gatilho, né? É o que vai te colocar em marcha para você se liberar desses desconfortos. E aí é que você acaba encontrando ou indo em busca daquilo que te leva para um novo estado, né? Os estados de ansiedade, quase sempre, não só os de ansiedade, mas as crises, essa fome que não é satisfeita com nada, né? Por mais que você faça coisas diferentes, ela não vai embora. Por mais que você busque fazer coisas, você continua sentindo, né? Parece que não passa nunca. Esse tipo de sentimento, ele é natural a todos nós que buscamos, porque ele é característico da busca, ou vamos dizer assim, do que a gente chama, vou dar um outro nome, de sofrimento espiritual, que é diferente do sofrimento físico, é diferente do sofrimento emocional. Ele é um sofrimento que você está tudo bem, fisicamente você não está sadia, não tem nada te ocorrendo, e você também não tem nenhuma situação específica, algum problema emocional te acometendo de alguma forma, e, no entanto, você não encontra satisfação, né? E isso gera, sim, ansiedade. A ansiedade, ela vem porque a ansiedade significa que você está rejeitando o momento presente. Então, você acredita ao futuro uma possibilidade de se ver livre dos desconfortos que você vive hoje. É isso que gera ansiedade. Uma pessoa ansiosa, ela nunca está no momento. Então, eu estou te dando uma pequena chave para você também compreender o que é a sua ansiedade, né? A ansiedade, ela não vem de graça do nada. Não é só um programa que está nos seus genes, né? Você nasceu ansiosa e ansiosa você vai ser, ou vai se medicar, né, com alguma coisa para se sentir menos ansiosa. Não precisa fazer isso, né? A ansiedade, ela significa, vamos dar um olhar diferente, né? A ansiedade significa que as coisas com as quais você está convivendo, sejam lá pessoas ou coisas que estejam acontecendo diante de você ou em volta de você, não estão permitindo você relaxar. Tudo, pessoas e eventos que estão ocorrendo são fontes de desconforto para você. E o que acontece quando a gente sente desconforto? A nossa mente vai desenvolvendo uma estratégia para não senti-lo. Ou seja, se eu estou sentindo mal agora, com o que está acontecendo comigo, o que eu posso fazer para mudar? Eu vou mudar de pessoas, eu vou mudar de atividade, eu vou mudar de lugar, vou morar em outro lugar. Quem sabe, se eu for para bem longe daqui, eu deixe de sentir
essas coisas porque elas estão acontecendo só porque eu moro aqui nessa cidade onde eu moro, né? Então, ansiedade é sempre um jeito de mascarar também o mal-estar que uma determinada situação está proporcionando a você e com o qual você não quer interagir, com o qual você não quer lidar. Porque você aprendeu que quando uma coisa é desagradável ou um sentimento é desconfortável, você tem que fazer alguma coisa para se livrar desse negócio, né? É isso que você viu sua mãe fazer, é isso que você viu seu pai fazer, é com eles que você primeiramente aprendeu a fazê-lo, e depois você aprendeu, continuou observando que outras pessoas, quem sabe todas elas, não fazem a mesma coisa. Quando vem um mal-estar, a gente busca um paliativo, a gente busca um meio de não sentir o desconforto que está sentindo, de inúmeras formas, né? De inúmeras formas, não preciso nem descrevê-las. Cada um faz alguma coisa quando não está se sentindo bem, física e emocionalmente. Ou a gente vai para o remédio, ou a gente vai para algum tipo de entorpecimento, né? Entorpecimento não precisa ser uma droga, entorpecimento pode ser um cartão de crédito com o qual você vai ao shopping. É uma forma de você se livrar de um mal-estar que está te acometendo. É ir lá comprar alguma coisa para se dar um presente, né? Mas, assim que você chega em casa, aquilo que você comprou está ali, é lindo, é maravilhoso, no entanto o mal-estar não foi embora. E aí você vai buscar outra coisa, quem sabe na geladeira, né? E assim por diante. A ansiedade tem essa característica. Você vai fazendo um monte de coisas e as coisas não mudam. O mal-estar permanece. Então, é muito importante a gente identificar o mal-estar, buscar a origem dele, né, terapeuticamente, ou por meio de contemplação, ou de algum outro processo, e começar a se mover, a se permitir permanecer com aquilo que está desagradável. Essa é uma chave muito importante, né? Não é cultuar o desconforto, mas é não fugir dele e buscar dentro dele qual é a historinha que tá ali, que não foi vista ainda, que foi herdada ou que se mantém presente desde a sua infância, provavelmente, né? E que faz com que você constantemente, para se livrar desse sentimento, crie uma historinha, um filminho para ser vivido lá no futuro, né? Então, esse é o histórico da ansiedade. Em algum nível, todo mundo vive, porque são raras as pessoas que estão de fato bem com aquilo que está acontecendo no exato momento. A maioria das pessoas não está bem com o que está acontecendo. E fazem até projetos coletivos de mudarem as suas vidas, criando uma nova realidade diferente. Não estou dizendo que isso não seja uma coisa saudável. Mas enquanto for um meio de você postergar o que o desconforto está querendo mostrar para você, isso não vai te ajudar em nada, né? Porque você vai voltar a se sentir desconfortável logo mais adiante numa nova situação, porque o que está desconfortável foi com você para um outro lugar, para uma nova pessoa, para uma nova relação, para um novo trabalho, ou o que quer que seja. Então, é importante a gente observar a dinâmica da ansiedade, porque ela é uma estratégia da mente de você negar o momento presente e de atribuir ao futuro, seja lá que futuro for, a possibilidade de você não sentir mais o desconforto que você sente hoje. É que nem aposentadoria, né? Você vai ralar a vida inteira, vai engolir um monte de sapo, vai fazer um monte de coisa desagradável, mas quem sabe quando você chegar na idade, né, que você não precise mais de trabalhar naquela horrível empresa, que você não precise mais lidar com os horríveis chefes, que você não precise mais fazer um monte de coisa que você não gosta, então você vai ser feliz. Só então. Hoje não vai dar para ser feliz. Só então, porque você precisa ganhar dinheiro, né? Então isso parece para muitas pessoas que é uma coisa aceitável viver assim, né? Mas para muitos já não é. Então, vamos supor que nós somos este grupo de pessoas que não compactuam com esse tipo de coisa. Então, para nós é importante buscar
a resposta daquilo que nos está causando ansiedade. Assim, nos liberamos da necessidade de projetar para o nosso futuro um novo momento diferente desse momento que a gente está vivendo hoje, com o qual a gente não está se sentindo bem. Tá bom? Ainda da Maria Eugênia: como entrego isso a Deus? Como o chamo com toda a sinceridade do coração? Assim mesmo, sendo sincera. Não tem, quando você é sincera, não tem como, né? Você cria um altar ou cria um meio de você se conectar com a presença. Pode ser através de uma imagem, pode ser através de qualquer elemento físico que simbolize para você Deus. Pode ser uma imagem, né? A gente usa o Srimurti na Diksha, ou outra coisa, e você busca ter uma conversa bem sincera, exatamente como você disse, uma conversa sincera. Mentir para Deus não dá certo. Você pode mentir para um monte de gente, tudo bem, mas mentir para Deus não dá certo, porque Ele sabe que você está mentindo. Então, o mais importante numa conversa com Deus é você ser íntegra e você não criar uma historinha bonitinha para boi dormir, né? É você colocar exatamente a verdade do que você está sentindo. E um bom lugar para fazer isso chama-se o processo das câmeras sagradas, que é oferecido em quase todos os estados do Brasil. Tem alguém que tem as câmeras. Você pode entrar no site Onas Brasil ou Família Onas Brasil e buscar os endereços. Você se inscreva. É um processo que vai durar por volta de 5 horas. Isso vai ser explicado depois, eu não vou dar essa explicação agora. Isso está escrito no site e você vai ter oportunidade de aprender e encontrar a resposta para essa pergunta que você acabou de fazer também. Tá bom? Maria José Marques: como encontrar o meu propósito de vida, dessa vida? Não tem uma fórmula, né, Maria José? A gente não encontra o propósito fazendo uma coisa ou deixando de fazer outra. O propósito ele vem na medida em que você se aproxima de quem você verdadeiramente é. E o propósito ele não está relacionado com a ação. Teu propósito de vida não é ser professora ou deixar de ser médica ou ser advogada. Não está ligado ao que você faz. O que eu quero dizer com isso? Que o verdadeiro propósito de vida ele é encontrado no momento em que você desperta ou no momento em que você se conecta com a presença divina e mais adiante no momento em que você e o divino se tornam um, em que a separação desaparece. Então, para colocar isso numa escala, o nosso propósito coletivamente é o de nos liberarmos de todo o sofrimento. Esse é o propósito de vida de todas as pessoas. E para chegar a este propósito, você vai receber Diksha, você vai, se possível, um dia, se ainda não foi, ir até a Índia, faça uma viagem até a Índia, passe lá por um processo de 21 dias, 28 dias ou mais, e vá buscar este propósito por meio da expansão da sua consciência, buscando fazer coisas com as quais a sua consciência se expanda, que você se torne menos inconsciente e mais consciente, porque ninguém que esteja inconsciente vai encontrar o seu propósito. Vai só ficar se iludindo com falsos propósitos, muito atraentes, muito bonitinhos, mas não são reais. O verdadeiro propósito ele é encontrado no momento em que você se torna uma pessoa integrada, porque aí o seu plano de vida e o plano de vida de Deus, o plano de vida divino, se tornam um mesmo. Você deixa de ter um plano de vida pessoal, ou seja, o seu plano de vida pessoal, o seu assim chamado propósito de vida pessoal, é o mesmo de Deus. Só que você tem os seus talentos, você tem os seus dons, você tem as suas qualidades, que ninguém mais tem. Você é uma indivídua, né? Manifestação individual que tem certos dons. Né? Talvez você seja uma boa
cantora, talvez você seja uma boa tocadora de flauta, talvez você seja uma boa pianista. Nem cada um na grande orquestra é bom naquilo que faz. E aí você encontra o seu. No momento em que você encontra o seu propósito e se integra aos demais, você encontra o que a gente está chamando de realização. Você não deixa de ser quem você é, você não abre mão dos seus dons. No entanto, estes seus dons, essas suas qualidades, sejam lá quais forem, não precisa ser nada muito grandioso, né? Pode ser uma coisa muito simples, fazem com que você se sinta em união com tudo mais que está em volta. Porque a natureza ela é muito diversificada, né? Cada elemento do que está na natureza, ele é único. O Osho, voltando a citá-lo, ele diz assim, não existem duas folhas de grama iguais. E ele ainda acrescentava, se uma folhinha de grama desaparecer, o universo inteiro sente falta dela. Então, cada um de nós, ao encontrar o seu propósito, também sente ou se integra a algo grande, a algo maior. E isso traz uma satisfação muito grande, traz uma realização muito grande. Tá bom? Oi, Jane. Se tu como resgatar a fé na vida em momentos de turbulência. A gente não resgata a fé, né? Porque isso não é uma coisa que você pode fazer por si mesmo. A fé, ela também vem de você, quando você constata de que não existem nenhuma assim chamada turbulência que não tenha também o seu motivo de ser e que não tenha também um propósito de levar você, voltando a falar em propósito, levar você a algo novo ou algo que você ainda não alcança conceber para si. As turbulências, elas não são gratuitas. A gente que sente que é uma turbulência e muitas vezes nada mais é do que uma mudança de qualidade, né? Nós estamos vivendo um tempo muito significativo, porque a gente está saindo de um ciclo e já estamos num novo, e este novo ainda não se consolidou. Então, é o final do que nós chamamos de, o que na Índia eles chamam, né? A gente não chama, lá na Índia eles chamam de Kali Yuga, é um ciclo de 5.000 anos, que terminou em 2012, e estamos vivendo um novo ciclo que vem trazendo mudanças com as quais a gente, para as quais a gente ainda não está plenamente preparado. Então, a turbulência, o que a gente sente como sendo turbulento, é uma mudança de um estado para outro estado. Nem sempre ele é doce ou suave, às vezes ele é turbulento mesmo. Então, esse é um aspecto da assim chamada turbulenta, porque falar em turbulência é subjetivo, né? O que é turbulento para uma criança é uma marolinha no mar, né? E uma onda gigantesca, né? Para um surfista é tudo o que ele quer para poder praticar o esporte dele. E então turbulência é relativo, né? O que a gente sente como sendo turbulento muitas vezes é a nossa incapacidade de seguir nos nossos projetos pessoais diante de uma realidade diferente. É isso que a gente chama de turbulência. Sim, existem turbulências e turbulências, né? As guerras, por exemplo, quando a gente está no meio de uma guerra, a gente aqui no Brasil, graças a Deus, não viveu nenhuma, né, recentemente, é um período de muita turbulência. Quando a gente observa as notícias de povos que estão imigrando, né, da Síria para a Europa, estão deixando suas coisas, estão perdendo pessoas, é muita turbulência. Agora, isso sempre ocorreu, não é que isso está acontecendo agora. O que está acontecendo agora é que a gente tem um acesso quase que imediato, online, de todos os eventos no momento presente. Então, parece que a realidade hoje é mais turbulenta do que foi em outras épocas, mas é a mesma coisa, só que estamos sendo mais informados de cada detalhe do que se passa nesse planeta.
o planeta sempre foi turbulento. Agora, tem mais um aspecto que eu vou mencionar aqui, que pertence à visão, pertence aos ensinamentos da Oneness, onde Bhagavan nos demonstra, né, que nenhum evento em qualquer parte do planeta Terra, que vamos chamá-lo então de turbulento ou de violento, ele acontece por acaso. Não. Todos os eventos e todas as assim chamadas turbulências de todos os tipos, elas são resultantes dos conflitos que nós, seres humanos, ainda criamos e mantemos dentro de nós. Nós, internamente, por meio dos conflitos que a gente muitas vezes ainda sustenta, criamos as assim chamadas situações de turbulência no planeta. Algumas com muita violência e algumas vezes, inclusive, como catástrofes naturais, né? As enchentes, os vulcões e os terremotos, por exemplo, os tsunamis. Todos esses eventos são respostas da natureza a nosso comportamento como seres humanos. Os animais não fazem esse tipo de coisa. O que faz, né, porque nós iniciamos a destruição das nossas relações, nós somos uma espécie que tem conflitos importantes e desnecessários, ser humano com ser humano, né, nem é pela sobrevivência física, né? Sim, um bicho come outro bicho, mas isso ele faz porque é assim que ele sobrevive. E nós entramos em conflito com outras pessoas não, pela manutenção do ego e por outras coisas mais, né? Mas enfim, são os nossos conflitos que vão gerar as turbulências, e não é o contrário. As pessoas às vezes acham que porque estão diante ou no meio de uma situação turbulenta, elas ficam numa situação instável e com muito medo, sem se dar conta de que os eventos são resultantes daquilo que está em conflito dentro. Então, a gente vai ver um jornal, a gente vai ver um programa, um documentário, ou vai ver alguma coisa na televisão que está se passando do outro lado do planeta, onde a gente pode estar vendo uma atrocidade, né? Crianças sendo mortas e animais sendo mortos e coisas sendo destruídas, e ficamos chocados com o que está acontecendo lá, como se nós, ao nos relacionarmos com as pessoas, não fôssemos os responsáveis por aquilo que está acontecendo lá, né? Então, para a gente encontrar, para podermos encontrar uma situação menos conflituosa no mundo externo, a gente precisa encontrar as curas dos nossos conflitos internos, dos conflitos que temos com a gente mesmo, dos conflitos que temos com as pessoas com as quais a gente se relaciona. Esse é o único caminho que a Oneness aponta como um meio de acabar com as turbulências. Então não é que a gente vai aprender a viver melhor nas turbulências e passar por elas, não. A gente vai trabalhar no sentido de fazer com que estes eventos externos deixem de ocorrer da forma como eles estão ocorrendo, na medida em que cuidamos de resolver os nossos conflitos, de curar os nossos conflitos e de vivermos de uma forma mais harmoniosa uns com os outros. Tá bom? Essa é a visão da Oneness. Essa é a indicação de Bhagavan para que a gente tenha uma compreensão um pouco mais acertada do que são as assim chamadas turbulências, ou os conflitos, ou as situações que a gente diariamente observa por meio da mídia. Tá bem? Oi, Guilherme, boa noite. Após fazer o curso Despertar da Unidade, puxaram o meu tapete e todos os problemas do meu passado voltaram à tona. O que eu devo fazer? Não. Vamos mudar a forma da gente mencionar isso, né, Guilherme? Ninguém puxou seu tapete, muito pelo contrário. Você que estava sentado sobre um tapete, provavelmente, ocultando coisas que estão afetando a sua vida e a vida das pessoas com as quais você se relaciona de uma forma
muito importante. É quase uma continuação do que eu estou falando aqui, né? O que a Diksha faz com aqueles que começam a recebê-la? Ou mais adiante se tornam doadores de Diksha, e mais adiante encontram também o seu despertar, né? Então, para que essas coisas de fato tenham um resultado, que você se sinta mais feliz, mais pleno na vida, tudo aquilo que impede você de estar bem vai vir à tona. Isso não é puxar o tapete, né? Você que já devia ter desenvolvido o saudável hábito de primeiro, não jogar nada por debaixo do tapete, né? Porque aí não vai ter nada, na hora que se levanta um tapete não tem nada ali, né? Mas você aprendeu que certas coisas a gente guarda embaixo do tapete, e quando esse tapete é puxado, né? Eu sei que são duas metáforas diferentes, né? Mas quando alguém puxa o tapete, o que isso significa? Significa que você está caminhando ou em cima de uma base que não é real, em cima de uma superfície que não é verdadeira. O que significa puxar o tapete? Significa que você vai começar a caminhar num chão de verdade, e não num chão ilusório, onde você acha que está tudo bem, no entanto as coisas não estão tão bem assim. Então, nós só podemos ser livres se formos verdadeiros. Não tem outra maneira. Sempre que você viver num estado onde a verdade não está presente, você não vai ser livre, você vai se manter aprisionado numa condição que só vai te trazer sofrimento e vai também criar sofrimento a outras pessoas. Então, a assim chamada por você puxada de tapete, na verdade, nada mais é, no meu entender aqui, do que uma forte intervenção divina na sua vida. Então, como é que Deus vai te dar alguma coisa? Como é que Deus vai ajudar você a se curar do seu sofrimento, te deixando no seu tapetinho de sempre, né? Então, a Diksha, a gente também costuma dizer, é uma intervenção divina direta no seu sistema, na sua vida, né? E o que isso vai causar a você, como a gente acabou de comentar aqui, pode parecer inicialmente um pouco turbulento, porque o que está ali há tanto tempo talvez não deva continuar a estar ali, né? As coisas, vou exemplificar, né? Por exemplo, você tem condicionamentos, coisas que você aprendeu no decorrer da sua vida, ou que lhe foram impostas no decorrer da sua vida pela cultura, pela educação, pelas necessidades, pelos hábitos de família e assim por diante. Coisas com as quais você convive porque você nem imagina que existe uma forma de viver sem elas. Você se apropria dos condicionamentos e eles se tornam o seu tapete. Quando você começa a se mover na vida com a intenção de crescer, de se tornar uma pessoa melhor, de viver melhor e de ajudar outras pessoas a crescerem e a viver melhor também, que é o papel do doador de Diksha, que você acabou de fazer o curso. Então, essas coisas com as quais você vem convivendo desde sempre, talvez sejam ainda ou estejam ainda como um impedimento. Por isso que o tapete é puxado, né? Não é uma força com a intenção de punir ou de destruir, né? Na Índia eles têm a trindade, né? Tem três divindades, uma delas é Shiva, e Shiva é o destruidor, é aquele que remove o que está ali, né? Tem um outro que é o mantenedor, e tem outro que é o criador. Então, essas três divindades, elas têm uma dinâmica própria de fazer com que o seu processo de vida prossiga. Isso é dentro da cultura do hinduísmo, né? Mas a gente pode se dar conta de que isso é real, né? Para que algo novo de fato possa florescer e abrir para você, algo velho que não lhe serve mais tem que ser removido. A gente sente isso como puxada de tapete.
mas na verdade é uma intervenção amorosa, é uma intervenção luminosa que tem a intenção de fazer com que você cresça, que você se cure e que você se torne uma pessoa melhor e ajude outras pessoas também a se tornarem pessoas mais felizes. Tá bom? Então, o que eu quero lembrar só é que um tapete não é puxado à toa. Se existe um tapete para ser puxado, ele vai ser puxado, porque a Diksha não perde muito tempo, não. Ela vai direto ao ponto. Se você quer crescer, então não vamos adiar isso para 2000 e vai saber lá quando. Né? Vamos trabalhar com isso hoje para que você possa dedicar a sua vida daqui por diante de uma forma mais bonita, mais inteira, mais feliz e etc. Tá bem? Oi, Kelly. Setu, como é que fica o relacionamento amoroso quando só uma das pessoas desperta? Fica um pouco confuso, tá? Mas é comum, né? Não é sempre que um casal caminha junto, né, na busca espiritual, né? Boa parte das pessoas com as quais eu convivo, ou que eu já levei para a Índia, eu já levei muita gente para a Índia, que vou continuar levando, né? Então, boa parte das pessoas, muitas vezes, vai, no caso, por exemplo, de uma mulher, vai assim, pedindo para o marido dar uma força e não impedi-la, né? Muitos casais lidam com essa dificuldade de fazerem com que o seu parceiro ou parceira apoie o seu despertar, porque não entende do que se trata. E então existe um pré-conceito, existe um conceito e existe uma realidade, né? Sim, é mais fácil quando ambos os parceiros, ainda que não estejam despertos, tenham a intenção de despertar. Às vezes acontece para um deles e não acontece para o outro no mesmo tempo, né? Não é sempre que os dois despertam no mesmo momento. Mesmo que estejam trabalhando juntos, sejam doadores de Diksha, façam um monte de processos juntos e resolvem juntos para a Índia, isso não necessariamente significa que o despertar também vai acontecer. E ainda que tenha acontecido, eu conheço casais que despertaram juntos, né? Foram para a Índia juntos e despertaram juntos. Mas, ainda assim, como o Bhagavan também nos disse, existem 7 bilhões de habitantes no planeta Terra, existem 7 bilhões de despertares diferentes. Ou seja, é uma coisa pessoal e individual. O seu despertar não vai ser comparável com o despertar de outra pessoa. Então, mesmo que num casal os dois estejam despertos, ainda assim, e eu vejo isso direto acontecendo com amigos meus, a condição de cada um deles, ou aquilo que está acontecendo com cada um, é muito diferente. Às vezes para ele está tudo ótimo, para ela está horrível, e vice-versa, né? Eu conheço muitos casais. Então, o fato de haver uma diferença na relação afetiva não é porque um está desperto e o outro não. Já existem outras diferenças pré-existentes. Agora, o lado positivo, o lado bonito disso é que, como a gente costuma lembrar, né, uma pessoa que está desperta, ela tem sim a possibilidade de fazer com que outras pessoas despertem. Então, o princípio com o qual e para o qual a gente trabalhava até 2012, na época buscávamos porque, para quem começou como eu em 2005, em 2006, a gente buscava chegar a 2012, a ONES toda trabalhava com esse objetivo, de termos 70 mil pessoas despertas. Por que precisavam ser 70 mil? Porque cada um de nós que pudesse despertar, dentro desse número de 70 mil, afetaria coletivamente 7 bilhões de pessoas. Então o número 70 mil ele está relacionado a 7 bilhões, que é o número de pessoas estimada que tem no planeta. Uma pessoa desperta
afeta 100 mil pessoas. Logo, 70 mil pessoas despertas afetam coletivamente 7 bilhões de habitantes. Em cima desses números, a gente estava buscando o despertar para que se chegasse ao final de 2012 com esse número. Esse número foi superado em muito. Chegou-se em 2012, que eu estava lá na Índia, em 21/12/12, já éramos 240 e tantos mil despertos. Né? O número de 70 mil se chegou em abril daquele mesmo ano, 2012. Bom, eu estou falando sobre isso, mas se você desperta, potencialmente vai facilitar com que 100 mil pessoas venham a despertar também. Por que que não o seu parceiro? Por que não aquele com quem você está tendo um relacionamento? Então, mesmo que haja inicialmente um descompasso, uma diferença, porque o despertar ele é o início de uma jornada, ele não é um fim ao qual você chegou, ele é o início de uma jornada que vai acionar um monte de processos em você e talvez o seu parceiro não desperto já tenha passado por esses mesmos processos, já tenha até se liberado de coisas pelas quais você ainda vai passar. Então não vamos acreditar ao despertar uma qualidade tão diferente daquele que não está desperto. Tem muita gente que não está desperta e está melhor do que muito desperto que eu conheço por aí, né? E esse negócio que eu estou fazendo comparação também não é legal, né? Mas a gente faz só no sentido da compreensão. Então, o fato de você estar desperta e se isso estiver proporcionando a você o acesso a um estado de paz, a um estado de amorosidade, a um estado de florescimento do seu coração, a um estado onde você se vê liberada dos inúmeros processos mentais que vão te conduzir ou vão te manter em sofrimento, isso só vai afetar beneficamente a pessoa, não só aquela com a qual você se relaciona intimamente, o seu parceiro, namorado, marido, quem seja, mas também a um pai, a uma mãe, a um filho, a um vizinho, a um funcionário, a um sócio, enfim, pessoas com as quais você está convivendo. Né? Todas as pessoas vão ser afetadas assim por você estar num estado, mesmo que ele não seja descrito, mas um estado de liberação e de liberdade. Né? E um parceiro, ele só tem a ganhar com isso, porque você vai criar muito menos problemas, você vai alimentar ou retroalimentar cada vez menos os inúmeros conflitos que surgem no dia a dia de um relacionamento. Tá bom? Então é dessa forma que a gente lida. Mesmo assim é uma aprendizagem, né? Porque vai depender muito de quem é esta outra pessoa. Eu conheço casais, por exemplo, onde a mulher despertou, né? Também uma pessoa que viajou comigo para a Índia, e quando ela voltou, ela não pôde comentar isso com seu marido. Ele não podia ficar sabendo que ela estava desperta, porque ele entra num processo muito ruim de competição. Né? Então, também conheço outras pessoas que voltaram da Índia, cujo marido nem acredita, né, que a mulher possa ter despertado. Ela tem isso como um segredo, e assim por diante. Né? Mas isso são características de um relacionamento que já está separado. Né? Tem uma convivência, tal, tem uma coisa prática, às vezes tem filhos, tem patrimônio, mas não é mais uma relação de cumplicidade de um casal. Então essas coisas acontecem. Né? Tem muita gente desperta, tanto homens como mulheres, cujo parceiro nem sabe do que se trata. Né? Acontece. Né? Não tem fórmula. Eu vou me preparar para a Oneness Meditation. As perguntas que eu não pude responder, por favor, voltem a fazê-las novamente daqui a uma semana. A gente está se reencontrando novamente. Volto a convidar todos para participar do ritual de liberação dos ancestrais. Vai ser uma coisa importante que vai ocorrer no dia 12. Vamos fazê-lo às 10 horas da manhã, das 10 às 2h30 da tarde. É feriado, Nossa Senhora Aparecida. E já somos em 71 eventos simultâneos que vão ocorrer. E que incluem por volta de 12 ou 13 países, inclusive. Tá bom? Vai ser um momento importante. E procurem participar dele, procurem se inscrever.
Hoje Narayani chegou de volta ao Brasil, vai ficar por aqui, e eu vou estar conduzindo esse ritual junto com ela no meu espaço aqui em São Paulo. E são todos muito bem-vindos, tá bom? Namastê, gratidão, até daqui a pouquinho. Participem da OM, vão ter que sair dessa página, entrar lá na página novamente, clicar na imagem ao lado, acho que hoje é uma imagem azulzinha, e daqui a pouquinho a gente se encontra lá, para receber a Diksha, tá bem? Namastê, até já.